por causa do coração deles de servir ao Senhor. E isso já vai em mais de 500 igrejas espalhadas, já estamos fora do país também, e temos uma missão a cumprir, queremos espalhar a palavra da fé em todo o globo terrestre. Amém? Então, nós vamos sempre estar fazendo cultos de missões. Em agosto nós temos o nosso culto principal, onde nós relembramos a vida do pastor Bud e Jen, e fazemos aquela coisa bem festiva. Temos também muitos missionários espalhados pelo mundo, e temos uma agência missionária que treina missionários para o campo. Ela se localiza lá em Campina Grande, e é um ano de aprendizado, e depois eles vão ao campo, e essa agência fica dando continuidade a eles. Cada igreja também contribui com seus dízimos e ofertas que nós mandamos, também contribui para missões. Amém? Somos uma igreja missionária. Então vamos celebrar esse momento, é um culto diferente, de um aspecto diferente. Hoje nós vamos entender o nosso DNA. Amém? Glória a Deus. Você está comigo? Então, queridos, nada do que poderia ser. Nós queremos lembrar de missionários, trazer para você alguns missionários que durante a história marcaram, mesmo que você nem os conheça, mas saiba, nós somos frutos do trabalho deles. Amém? Se nós como igreja não desenvolvermos esse papel, nós vamos comprometer o avanço do Evangelho para frente. Nós temos que continuar incentivando isso, porque no nosso meio aqui existem missionários. Eles não foram chamados para ficar no local, eles foram chamados para outros lugares, para algo transcultural. E queridos, é um chamado de Deus, diga um chamado de Deus. E nós precisamos estar sempre incendiando, mantendo aceso a chama desse coração missionário, porque Jesus foi o primeiro missionário que nós conhecemos, né? Jesus deixou os céus, amém? E veio em busca de alcançar tanto a minha vida como a tua vida. Então, durante a história, toda a história da igreja, nós temos missionários que eles se dedicaram à sua vida, abdicaram e renunciaram à própria vida para poder fazer com que o Evangelho avançasse, que Jesus, o nome de Jesus se tornasse conhecido. Eu sei, queridos, que eles não queriam que o nome deles ficassem conhecidos. O desejo deles era que o nome de Jesus ficasse conhecido. Eles conseguiram, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é especialista em pegar aqueles que obedecem e marcar a história. Amém? Então eu quero trazer para vocês alguns missionários. Na verdade, nós vamos celebrar a vida de um hoje. E eu creio que você vai ser tremendamente abençoado por tudo que esse missionário fez. Amém? Eu queria que passasse o slide. Nós vamos falar sobre o pai das missões modernas. E eu convidei, um garoto especial, vem cá, Lucas. E Lucas vai trazer informação sobre esse missionário. Amém? Então Lucas vai passar o relatório da vida dele. Amém? Puxa aqui, coloca aqui, Lucas. Trouxe a cola, a gente fez um resumo, tá certo, da vida dele, e eu acredito que você vai ser tremendamente abençoado. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Hoje a gente vai falar, como o pastor disse, sobre o William Carey, que foi um missionário muito importante para nossas vidas. Ele é considerado o pai das missões modernas, e aqui eu tenho uma biografia dele. Desculpa. William Carey nasceu em 1761 em uma família pobre. Ele nasceu em uma zona rural da Inglaterra, e ele era primogênito de 5 filhos. Então era uma realidade muito difícil para a vida dele. Ele tinha várias dificuldades do dia a dia por justamente ter nascido nessa família, nessas condições e nessa época. A infância de William Carey foi muito marcada por ser muito simples, por causa dessa linha, do que eu te falei, que ele nasceu pobre. Mas, mesmo assim, ele gostava muito de ler livros de aventura, de exploração. Eu gostava muito de ler esses livros. Tanto que ele foi conhecido, ele era apelidado de Colombo, pelos seus amigos, ele era chamado Colombo, não sei o quê.
E continuou assim. William Carey, ele queria seguir a mesma carreira que o pai, só que por causa de uma alergia que ele tinha, ele não pôde, e ele virou sapateiro aos 16 anos. Aos 18 anos, ele se converteu para a igreja, ele converteu na igreja batista, e se dedicou muito na palavra. Ele estudou sozinho e aprendeu o hebraico, o grego e o latim, sozinho, enquanto ele era sapateiro. E são realidades muito diferentes. É como você ser pedreiro, estudar algo muito complexo. Não sei, um exemplo, complexidade gráfica, não. Enfim, ele estudava línguas, ele era sapateiro, ele tinha várias dificuldades, mesmo sendo pobre, ele continuou seguindo o seu caminho. Com 19 anos, ele casou com a Dorothy, a mulher dele, a única mulher dele, que teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. E isso continuou até os 28 anos da vida dele. Só que nem tudo são flores, né? Da nosso chamado a gente vai ter dificuldades. E não foi diferente com William Carey, que enfrentava muitas dificuldades mesmo em casa. Com sua esposa Dorothy, que tinha um temperamento muito difícil. Ela puxava, às vezes, o William Carey para o lado, tipo, não vai, a gente precisa que você saia. Isso se agravou muito depois que ela perdeu as 2 filhas garotas que ele tinha e um filho garoto. E aí ela ficou muito abalada, ela não queria que o William Carey saísse, ela mesma não queria sair. Mas William Carey não se deixou, né, abalar, e ele não desistiu do seu chamado. No dia 2 de outubro de 1792, William Carey juntou ele e mais 2 pastores para criar um grupo de missionários batistas, que formou a Sociedade Batista, Missionária Batista, que o William Carey mesmo se auto-ofereceu para ser um missionário, o primeiro missionário a sair da Inglaterra. E no dia 13 de junho de 1793, ele deixou a Inglaterra e foi para a Índia, com uma embarcação. Ele deixou a Inglaterra e foi para a Índia para ficar lá o resto da sua vida inteira, trabalhando 41 anos na Índia. Agora a gente vai falar sobre o legado do William Carey. Junto com 2 missionários, o William Carey fundou 26 igrejas, 126 escolas, com essas escolas tendo 10 mil alunos no seu total. Eles traduziram, traduziram as escrituras em 44 línguas diferentes, além de criar uma escola para ministros. Ele criou uma escola para ministros. E, além disso, ele erradicou um costume muito comum na Índia, que é o sati, que você queimava as viúvas junto com o seu marido em forma de oferenda, depois que já tinha morrido. Em 1800, William Carey converteu seu primeiro hindu. Hindu, para quem não sabe, é alguém de uma religião lá da Índia. É uma religião da Índia, e ele converteu essa pessoa para o Evangelho. E, no final das contas, calcula-se, mais ou menos, que o William Carey traduziu 1/3 da Bíblia para os habitantes do mundo. Então, ele calcula-se, mais ou menos, que ele traduziu 1/3 de todas as línguas do mundo. Infelizmente, em 9 de junho de 1834, aos 72 anos, William Carey foi com o Senhor. E nesse dia ele foi muito respeitado, não só nesse dia, mas em todos os outros da sua vida, ele foi muito conhecido e respeitado por todos. Algo muito contraditório que aconteceu foi que quando ele chega na Índia, depois de criar um grupo de pastores, com os 12 pastores, ele junta e vai para a Índia. Quando ele chega na Índia, eles não querem deixar o William Carey descer na Índia, os ingleses que já estão na Índia, por causa do contexto histórico e tal, a Inglaterra, que é o império que o sol não se põe, eles não querem deixar o William Carey descer. Mas, porém, todavia, entretanto, quando ele morre, ele recebe um sinal de honra, onde eles içam meia haste da bandeira em prol de honrar a vida de William Carey. É isso.
Vamos aplaudir aqui. Né? Glória a Deus. Obrigado, viu, Lucas? Queridos, da mesma forma que Lucas abraçou esse convite, né? E veio, né? E fazer do jeito dele. Como ele chegou para mim e disse, pastor, tá, aqui é o roteiro, mas eu poderia fazer assim, assim, assado. Eu disse, faz, cara. Vai lá, faz. Amém? Vai lá do teu jeito. Amém? Do mesmo jeito foi com a vida de William. Quando ele abraçou Jesus, o coração dele explodiu por Jesus. Mesmo ele casado com Dorothy, que depois ela faleceu, ele casou de novo. Mas naquela época era muita dificuldade de estudar, então a Dorothy ela era analfabeta e tinha um temperamento muito forte. E não queria que ele fosse ao campo. A primeira saída dele, porque ele foi e não entrou, né, mas antes ele tinha ido uma vez e voltou, ela não foi com ele, ela disse que não iria. Mesmo assim, esse homem não desistiu por causa do chamado do coração dele, daquilo que brotava no coração dele. Não sei se você prestou atenção, mas ele estudou latim, grego e hebraico, porque ele queria traduzir a Bíblia para alcançar outros povos. Ele não estudou, ele não foi atrás disso, gente, para poder fazer dinheiro não. Ser sapateiro na época não era uma profissão baixa, não. Era uma profissão bem... que tinha uma certa... era expressivo na sociedade. No entanto, ele largou tudo. Quando foi feita essa união de pastores, ele se tornou pastor na igreja onde ele se converteu. Então, jovem, mas por quê? Porque um dia alguém deu oportunidade a ele. Porque um dia acreditaram no coração dele, naquele chamado que ele tinha. E o coração dele ardia, porque quando você estuda a história dele, de William, você vai ver que existiam referências na vida dele, outros missionários que narravam o que passavam no campo, e aquilo, assim, borbulhava no coração dele. E por isso ele, na primeira associação, os pastores, a igreja dele não tinha uma visão muito ampla com relação a missões. Ele foi um dos pioneiros a puxar, se juntou com alguns pastores e aí fizeram a associação. Você pode perguntar, por que abrir uma instituição, uma associação? Porque, queridos, existia uma diferença, uma dificuldade muito grande de manutenção, de finanças, para poder mandar um missionário. Esses missionários do passado, queridos, sofreram muito, passaram muita falta, porque eles iam apenas em nome da fé. Acreditaram no Deus que iria prover para eles, eles não tinham a facilidade que hoje se tem. E quem lida com esse universo de missões, o nome de William era muito citado, porque ele é o pai das missões modernas. Fizeram a associação, veja a visão dele como já era, que era para levantar recursos, para poder manter um missionário no campo. E ele, veja como ele era corajoso, porque ele se prontificou a ser o primeiro missionário. E ele foi a campo, 41 anos na Índia. Não foi fácil quando você estuda o que ocorreu lá, as privações, as lutas, os desafios, as oposições que o William passou lá, mas ele não desistiu, continuou, e fez esse legado de 26 igrejas abertas. Hoje em dia, para a nossa geração, né, parece pouco, né? Hoje nós temos uma geração que ela está precisando se orientar e olhar o passado. Deixar de enxergar o próprio umbigo. Está compreendendo? E começar a ver quem realmente lá atrás tem muito a nos ensinar. Então, eles abriram 26 igrejas, 106 escolas, 126, né? Escolas, 10 mil alunos foram alcançados. Você já pensou? E erradicou a cultura que se tinha lá na época, aonde se morresse o marido, a viúva tinha que ser morta junto com ele, tem que ser cremada junto com ele. Você já pensou se isso fosse no Brasil, gente? Pelo mundo?
mas através desse homem de Deus, esse comportamento foi erradicado. E poderíamos citar outros e outros, mas eu quero apenas honrar a vida desse homem, que enfrentou todas as lutas possíveis que você possa imaginar. Era um homem pobre no início, de uma igreja pobre. Ele teve que continuar trabalhando para poder se manter, porque como pastor ele não poderia se manter, porque a igreja era composta de pessoas pobres. Mas a pobreza não venceu o coração missionário desse homem. Aleluia, irmãos. Você está comigo, irmãos? Mas ele avançou e fez. E no último dia, na morte dele, como Lucas bem disse, né, ele foi honrado, foi reconhecido. E o nome dele ficou na história. Glória a Deus. Então, isso é só para você entender que a igreja tem uma história. E tem pessoas que deram suas vidas por nós. Dedicaram suas vidas por nós. Acreditam que, acho que 1/3 da terra, né, da população da terra, tenha sido alcançado pelas traduções de William Carey. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, ó, ele está falando do teu irmão. O nosso irmão fez isso. Que bênção, né? Então, inspirado, gente, por essa vida, inspirado pela atitude do coração entregue ao Senhor, aonde a vontade de Deus seja feita, amém? Que o nome do Senhor seja propagado, seja alcançado, onde a vida passa a ter propósito, passa a ter razão de existência, amém? Eu quero ler uns textos da palavra, só lembrar para vocês porque nós conhecemos esses textos. Diga, somos igreja. Diga, somos corpo de Cristo. Aí veja, querido, Jesus disse ao corpo dele, Jesus disse à igreja, em Marcos capítulo 16, verso 15, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra ide é, saiam do lugar, movam-se, vão e preguem. Preguem o evangelho, diga o evangelho. E essa palavra evangelho são boas notícias de Jesus. Ele estava dizendo, idem e preguem, saiam do lugar de vocês, movam-se, façam algo e preguem as boas notícias que Deus comunica através de Jesus para todos. Aleluia. É uma missão, irmãos, minha, a missão que Deus me deu e a missão que Deus te deu. Pregar não se prega só aqui. Amém? A sua vida é um púlpito eterno. Aonde você vai, você tem a oportunidade de pregar, de falar de Jesus, de pregar o amor de Deus. Amém? Jesus treinou esses homens, né? A gente até brinca e diz que foram 3 anos de treinamento, ou seja, 2 anos de rema e 1 ano de escola de ministro. Mas por que ele fez isso? Qual foi o objetivo de aprendermos a palavra? Qual foi o objetivo de estarmos enriquecidos com tantas informações maravilhosas? Temos uma doutrina certa, temos um comportamento certo. Para que isso? É para ir e pregar. É para ir e fazer diferença na vida dos outros. Amém? O Jesus que ensinou eles disse, agora vão e façam o que eu fiz por vocês. Você pode dar uma glória a Deus? Em Mateus capítulo 28 e o verso 19, existe um fator curioso aqui que Jesus disse. Portanto, ide, diga, ide, você já sabe o que é ir. Aí ele disse, fazei discípulos de todas as nações. Ei, fazei discípulos de todas as nações. Jesus estava falando para um grupo de judeus que viviam em Jerusalém, que conheciam a Judéia ali, gente.
e não tinham noção do tamanho do mundo. E Jesus já estava com uma visão enorme e grande, porque Jesus estava dizendo: ide para todas as nações. Amém? Ele estava dizendo um alvo, ou estava colocando um alvo muito grande, gente. Amém? Por isso eu digo, para vocês que estão me assistindo aqui, crianças, adolescentes, sonhem alto. Aleluia. Amém? Você, com Deus, pode fazer proezas. Vocês vão mais longe do que a gente foi. Vocês podem alcançar as nações. Amém? Diga para o coleguinha que está do lado: ei, é proibido pensar pequeno. Glória a Deus. Jesus estava fazendo a mesma coisa com eles. Amém, gente? Esse fazei quer dizer tornem-os discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes, alunos, pessoas instruídas. Por isso a razão de aprendermos, gente. Por isso a razão de termos já o conhecimento que nós precisamos. É porque nós precisamos passar para outros. Amém. Um rio estagnado, parado, ele só abre espaço para bicho, para besouro, para a água ficar poluída. Mas a água que é corrente, traz vida. Tem que passar por você, não pode ficar em você não. Amém. Toque na pessoa que está do seu lado, diga: não seja egoísta não. Compartilhe com outros. Amém. Fazer discípulos de todas as nações. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas quer dizer alguém que presenciou algo e fala sobre isso. Uma testemunha é aquele que presenciou algo e está falando do que ele viu, do que ele experimentou. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Interessante, Jesus é demais, gente. Jesus colocou aqui: aonde tiver um ser humano, o evangelho tem que chegar. Ele diz qual é o propósito de ser batizado em línguas, ou de ser batizado no Espírito Santo. Não é só falar em língua, gente. Não é só ter operações dos dons sobre nós, não. É para sermos. Não é isso que ele está dizendo? Testemunha. É para falar daquilo que nós experimentamos. Aleluia. Deus tem sido fiel para a sua vida? Deus tem sido bom na sua vida? Quantos aqui têm razões para dar louvor a Deus, de poder testemunhar das bênçãos do Senhor? Você não tem? Você não já provou? Diga: Deus é bom. Deus é bom. Aí Deus está dizendo: vai, diga para os outros isso. Conte para os outros isso que está acontecendo na sua vida. Porque você é uma testemunha que Ele é bom. Que você tem provado da sua bondade, do seu amor. Aí ele diz: vai em Jerusalém, Judeia. Ele está falando, seja no local onde você está, na região onde você está, na nação onde você está, e aonde tiver um ser humano. Aleluia. Esse evangelho tem que chegar até ele. Diga assim: missão dada tem que ser missão cumprida. Aleluia. Mas, queridos, aqui nós precisamos abrir nossa mente, nós precisamos compreender que evangelizar é para todo mundo, gente.
é para mim, é para você. Onde você estiver, no trabalho, na faculdade, na rua, no ponto de ônibus, você é corpo de Cristo ali. É como se Jesus estivesse ali. E do seu lado tem alguém que precisa ouvir o Evangelho. Do seu lado tem alguém que talvez não vai ter nem futuro. Talvez ali seja o último momento da vida dele. Talvez está passando por sua vida ali e ele não tenha uma segunda chance. Mas o que tem acontecido, gente, é que nós temos colocado nosso coração nos cuidados da vida, pensado só sobre nós. Como é que vai ser? Esquecemos que existe do lado alguém que precisa mudar o futuro dele, o destino dele. E quem tem a chave sou eu e você. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho tem que ser propagado, tem que ser dito, tem que ser declarado, tem que ser pregado, em tempo, fora de tempo, mas ele tem que ser dito. É uma missão que Deus nos deu. Aí veja, queridos, nós encontramos em Lucas capítulo 8, verso 26 ao 39, você não precisa abrir. É um texto que o pastor Bud nos ensinou muito, quando ele falava sobre evangelizar, sobre falar do Senhor. Ele dizia, você não precisa ter 2 anos de rema para falar de Jesus. Ele dizia, a história aqui nos diz o que é que nós precisamos. É a história do endemoniado gadareno, que encontrou Jesus. Jesus expulsou os demônios, aquele homem foi liberto. Quando o pessoal da cidade viu aquele homem são perto de Jesus, ficaram maravilhados. Aquele homem disse a Jesus, eu quero te seguir, eu quero seguir você. Jesus disse assim, não, vai para os teus e diz o que Deus fez por você. Aquele homem não teve um rema. Você entende? Mas Jesus disse o que ele precisava dizer. A vida dele seria um testemunho poderoso. Você imagina, aquele homem evangelizou 10 cidades. Você pode dar uma glória a Deus? Gente, 10 cidades, aquele ex-endemoniado evangelizou. Você imagina ele, e qual era a mensagem dele? O testemunho. Lembra, sereis minhas testemunhas? Eu era assim, assado. Jesus expulsou os demônios. Hoje eu sou liberto, salvo. Deus é bom. Aleluia. Falar de Jesus, gente, ou pregar Jesus, é falar o que Ele está fazendo na tua vida. É falando o que Ele fez na tua vida. Prega, fala. Nós podemos nos envolver com missões e evangelismo. Deixa eu te explicar, na visão Verbo da Vida, na nossa maneira de pensar, missões é quando há uma mudança de cultura. Eu vou para uma cultura diferente. Aí eles chamam o nome de missões. Porque só para a gente entender mais sobre isso. Quando alguém vai para a escola de missões, ele vai porque ele vai para outra cultura. Seja para a tribo indígena, outra nação, não é outra cultura? Amém? Não é porque ele gosta apenas de evangelizar que ele vai fazer. Mas, especificamente, missões é para quem tem essa coisa transcultural. E, queridos, serão para todos? Não. Não é para todos. Tem alguns que Deus escolheu para isso. Estão comigo? Mas também escolheu a igreja local para ser o apoio desse. Não é porque a gente não vai que a gente não se envolve. Não, nós somos o apoio deles. Estão comigo? Amém? Por quê, queridos? No coração dele tem uma nação. Não é assim? E ele vai para esse lugar e a igreja vai apoiá-lo nisso aí, para ajudá-lo a cumprir o propósito de Deus naquele lugar. Amém? Evangelismo, para todo crente. Todo mundo tem que fazer evangelismo. E às vezes nós queremos, como nós fazemos aqui, e aqui eu quero deixar bem franco, como eu falo para vocês, não é um problema local não, é um problema geral. Nos evangelismos é como culto de oração, né?
culto de oração e evangelismo, poucas pessoas vêm, porque acham que é só um grupo de pessoas que é capaz de evangelizar. Na verdade, irmãos, nós temos que tirar essa mentalidade e pensar numa mentalidade de igreja evangelizadora, onde cada crente é um evangelista de mão cheia, onde ele propaga Jesus. Estão comigo? Mas veja, como eu posso me envolver nessas coisas? Como eu posso ajudar, apoiar? Irmãos, primeiro, eu aprendi isso aqui acredito que foi com minha avó, se eu não estou enganado. Ela dizia assim: missões nós fazemos com os joelhos, com os pés e com as mãos. Diga, com os joelhos, com os pés e com as mãos. Com as mãos, ela disse, contribuindo, nossas ofertas, mantendo, está compreendendo? Ofertando. Hoje nós não vamos tirar uma oferta específica para missões. Em outros cultos talvez a gente tire, porque a gente vai trazer um missionário nosso e vai trazer um depoimento, e a gente tira uma oferta para mandar para eles. Amém? E apoiando, gente. Nesse universo de missões, às vezes o que o missionário precisa não é o seu dinheiro, mas seu apoio. Porque muitos deles estão, às vezes, solitários, sozinhos, em regiões que eles precisam apenas de alguém para conversar e para orar com eles, para estar perto dele, para dizer, a gente está contigo aqui, rapaz, a igreja está orando por você. Aleluia. Então as mãos são é apoio, ajuda, está ajudando o missionário. Por isso, quando vem um missionário aqui na igreja, a gente trata ele tão bem, amém, porque é merecedor de todo carinho. Largou tudo na vida dele e foi fazer a obra de Deus, enfrentar os desafios lá. Estão comigo? Amém, gente? Fazemos também com os pés, diga, com os pés, e isso é indo. Nós temos aqueles que vão. Aqueles que são apoio, podem ir, podem, para dar um apoio. De repente vou lá fazer uma visita e vou lá dar ajuda para eles. Nós tivemos um grupo de irmãos lá na nossa sede que se reuniram para fazer viagens de apoio a missionários. E como isso foi uma bênção, porque o pessoal se programava durante um ano, dizia qual era o país que iriam, e o missionário que iria visitar, e eles se juntavam ali, faziam suas economias, iam para lá e via a necessidade que o missionário tinha lá. E quando eles estavam lá, gente, aí eles supriam as necessidades que os missionários tinham. Que bênção, que coisa maravilhosa. Amém? E eles viam o trabalho lá e voltavam maravilhados, dando o relatório do que eles viram lá. Vocês estão comigo? E por fim, de joelhos, diga, de joelhos. Joelhos, você já sabe do que estou falando, né? Orando. Orando por eles. Aleluia. Apresentando eles diante de Deus. Orando pelas necessidades deles. O nosso ministério, de segunda a sábado, se não estou enganado, todos os dias, tem gente orando. Pelos missionários, pelas igrejas. Todo mundo orando. Amém? Os funcionários lá são mais de 150. Tem um momento que eles param e vão para a sala de oração para dedicar 1 hora de oração. Amém? E lá dentro da sala tem os alvos de oração e eles podem orar. Eles ligam, quantos telefonemas eu já recebi de pessoas lá, pastor, hoje eu tenho a responsabilidade de orar pela igreja Verbo da Vida de Resende. Quais são os alvos de oração aí? Me conta aí que a gente vai estar orando aqui. Sempre recebo telefonemas desse tipo. E queridos, nós precisamos nos envolver, aleluia, orando por eles, reservando um tempo, e orar para aquele missionário que você conhece. Nós temos tantos e tantos, né? No nosso ministério, de outros ministérios que são uma bênção, que estão fazendo. Ora, tira um tempinho e ora, teu coração vai ficar aceso. Amém?
Então, diga com as mãos, com os pés, com os joelhos. E, queridos, caminhando para o final, fazer missões, ou o coração missionário, ou a evangelização, ela não começa quando o missionário vai para a nação. Isso já nasce com ele. Amém? Já nasce com ele. Ela é desenvolvida na igreja local. É na igreja local onde tudo acontece. É na igreja local onde o coração do missionário ele é lapidado. Ele é transformado para que ele possa ir. Tudo começa aqui. Vou dar um exemplo. Nunca vai ser feito lá, se nunca foi feito aqui. Nunca será bênção lá, se nunca foi bênção aqui. Esse é um dos maiores princípios. Tudo começa na igreja local, se envolvendo com os projetos que Deus dá, que Deus derrama no coração. E, meu irmão, eu quero te dizer, nós somos uma liderança na igreja aqui, que somos abertos ao que Deus colocar no teu coração, um projeto para alcançar pessoas, porque o nosso objetivo é alcançar pessoas. Amém. E nós não temos, querido, essa coisa, não, a gente tem que ser o criador da coisa, não, o criador aqui é Deus, é o Espírito Santo. Ele derrama no meio da igreja. E os missionários borbulham no coração deles ações para ganhar pessoas, para evangelizar, e nós queremos apoiá-los, nós queremos dar oportunidade. Amém? Para que isso aconteça. Mas precisamos, meu irmão, tanto eu como você, eu queria que você hoje começasse a pensar assim, eu não quero transferir a responsabilidade. Diga assim, Deus está falando comigo. Amém? Deus está falando é comigo. Eu não estou pensando em outra pessoa, rapaz, fulano tivesse aqui, era bom ouvir. Não, é com você que Deus está falando. Deus está dizendo o seguinte, filho, eu te dei um privilégio, que os anjos queriam, mas eu não dei para eles, eu dei para você ser o canal de bênção, do fluir da graça, para alcançar as pessoas. Você não sabe quantas vezes pessoas sentam junto com você e estão destruídas. Por mais que você olhe o Instagram delas ali, parece a perfeição em foto. Mas estão destruídas porque só tem um que preenche a vida de alguém. Só Jesus Cristo preenche a vida de alguém. Mas nada pode suprir, somente Ele. Aleluia. Essas pessoas chegam, é para você falar e contar do que eu tenho feito na tua vida, porque isso vai alcançar o coração deles. Por isso, queridos, mova-se. Nosso objetivo hoje é causar um movimento santo na sua vida, te chacoalhar, te mover para aquilo que Deus tem na tua vida. Amém? Glória a Deus. Para que você veja com seus próprios olhos tudo aquilo que nós sonhamos na igreja. Queridos, nós sonhamos em ver milagres, sonhamos em ver curas, verdade ou não é? Mas quando a gente chega na igreja, todo mundo é curado, batizado no Espírito Santo e salvo. Como é que vai acontecer? Se a gente fizer um apelo aqui, está todo mundo curado, sarado, salvo, batizado no Espírito Santo. Mas tem gente que precisa. Aleluia. Aí é lá. T.L. Osman dizia isso. É lá onde os pecadores estão, que os milagres poderosos você vai ver. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Tiago também terminou a ministração de hoje de uma forma bem inusitada, ele contando de um pastor que falou sobre missões e disse assim, na igreja disse assim,
Quem pode doar aqui um carro? E um rapaz pulou, correu e deu a chave a ele. Aí ele disse, quem pode doar aqui R$100? Ele usou outras expressões, mas eu estou usando a minha aqui. Outra pessoa pulou, correu e entregou para ele. Aí ele pegou e disse, gente, sabe por que essas duas pessoas se levantaram bem rápido e correram para entregar? Porque antes de começar o culto, eu entreguei a minha chave a ele, e entreguei os meus R$100 ao outro. Eles se levantaram rápido e correram, porque os recursos não eram deles, eram meus. Fica muito mais fácil, é ou não é? Fazer com recursos dos outros. Estão comigo? Mas eu te pergunto, Jesus não merece os teus recursos, não? Jesus não merece os teus recursos? A obra dele não merece os teus recursos? Deixa eu te dizer, você só tem porque ele te deu vida. Aleluia. Glória a Deus. Você só tem porque ele te deu saúde. Não foi meramente seu trabalho. Porque se você não tivesse saúde, você não tinha conquistado. Jesus não merece tuas doações, o teu sim. De repente você tenha um chamado no coração, mas talvez você esteja, como o vídeo que eu vou apresentar aqui a vocês. Queria que você meditasse nesse vídeo. Amém? Sempre quis ser missionária. Está aqui a tua grande oportunidade. E como que eu faço para trabalhar nisso? Acompanha até o nosso escritório, que é logo ali, e temos mais informações. Ah, vamos lá. Ô, Rogério, fica à vontade, tá? Pode entrar, Bianca. Licença. Olá, prazer, Fernanda, tudo bem? Prazer, Bianca. Então você está interessada em missões? Sim, desde pequena meus pais falam que eu tenho um chamado missionário. Então, temos uma vaga para o Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequiti o quê? Que país que fica isso? Não, é aqui no Brasil mesmo, norte de Minas, onde várias pessoas ainda não conhecem a Cristo. E pra quando que é? Seria para o final deste mês. O que você acha? Ah não, final desse mês não dá. Eu tô na metade do curso de medicina, não posso largar a faculdade agora. Medicina! Olha, a gente pode esperar você terminar a faculdade. O Vale será um ótimo lugar para você exercer sua profissão em missões. Mas então, lá o salário não é muito alto, né? É, o salário não é alto, mas pensam nas vidas que você levará a Cristo. Então, Fernanda, é que nesse primeiro momento eu tô pensando mais no retorno que eu vou ter disso, sabe? Então não vai dar, não vai ser dessa vez. Mas assim, quando eu tiver bem de vida eu volto a conversar com você, tudo bem? Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Olá, boa tarde. Prazer, Boa tarde. Fernanda. Podem se assentar. Dá licença. Você viu bem? Olha, uma agência missionária pertinho da nossa casa. Que bom. O que você acha? Que bom, temos trabalho com moradores de rua. Morador de rua não são aqueles que cheiram maus? Não é por causa disso que Jesus não ama eles. Mas bem, espera aí. Você falava sempre antes de casar. Quero ir para missão, quero fazer missão. Nós não casamos? Tudo bem, casamos, né? Vieram nossos filhos, cresceram, já foram embora, casaram, foram... E agora, inclusive, estou aposentado. Oportunidade, o que você acha? Por que você não quer fazer missão? Não, eu não tô pondo Oportunidade empecilho. não está, não? Eu só não quero Que é isso, então? trabalhar. Eu só não Calma, quero temos outros morador trabalhos. de rua.
Só não quero trabalhar com... Vamos bem, vamos acabar com Me essa perdoa, me história, perdoa. bem. Ó, Fernanda, esse aqui é o Lucas, mais um que está interessado em missões. Muito prazer, Fernanda. Meu Prazer nome é é todo Lucas, meu. como o Rogério já havia dito. Tenho muito interesse de ir para o exterior, pois sou um empresário da área musical. Olha, Lucas, nós temos uma vaga para a Somália. Somália, Fernanda? Não, eu estava pensando em países como Suíça, Nova Zelândia, algo assim. Porque aí assim eu posso promover os meus músicos. Eu pensei em algo como Estados Unidos, quem sabe Broadway. Então você está interessado em sucesso, fama, dinheiro? Exatamente, vejo que é profeta, hein? Olha, Lucas, nós temos vagas para a Suíça, Nova Zelândia, Estados Unidos, mas não com essa sua intenção. Oi, Fernanda, como foi o dia? Quantas pessoas ingressaram em missões hoje? É, Rogério, já fazem 12 anos que eu estou em missões e você há 6 anos. E isso nunca muda. É, as mesmas desculpas, menina novo demais, velho demais. Pois é, meninos, se nosso coração está triste assim, imagina o coração de Deus. Glória a Deus. Isso é da Jocum, Jovens com a Missão. Leila, minha esposa, é jocumeira, ela fez o curso da Jocum, levou essa visão lá para Campina Grande, fez um grupo chamado Arte e Vida, que alguns irmãos da igreja já conhecem aqui, um grupo de evangelização de rua. Nós fomos envolvidos com essa equipe da Jocum. Teve um ano, eu não me lembro bem o ano, o pastor João Roberto pegou todos os pastores da Igreja Verbo da Vida da sua supervisão e nos levou para Recife, Pernambuco, para a Fazenda Jocum, para passarmos uma manhã com os jocumeiros, os missionários da Jocum. E, queridos, como fomos abençoados com o tempo de vida e dedicação que eles, os missionários, dão para o Senhor. Abraçam a causa do Senhor. Amém? Então, meu irmão, vamos tirar isso. Vamos tirar qual é a desculpa. Vamos eliminar isso e vamos nos mover. Quero chamar a equipe de música para cá. Vamos fazer o nome de Jesus ficar conhecido, gente. Amém? Aí você pode estar pensando, mas lá fora, não, onde você estiver. Sua vizinhança, seus amigos, parentes, no colégio, na faculdade, no trabalho. Amém? Que você possa estar falando de Jesus, pregando de Jesus. Aleluia, e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Você ficou animado com essa palavra? Ficou mesmo? Sério mesmo? Você está com a cara de maracujá murcho? Oh, queridos, existe uma alegria tão grande quando nós conduzimos uma pessoa a Jesus. Há uma alegria indizível quando aquela pessoa que a gente plantou a semente no coração, depois a gente fica sabendo. Ela diz, ei, eu entreguei minha vida a Jesus. Quem já teve essa experiência sabe o que eu estou dizendo. Aleluia. Como isso mexe com o coração da gente. Amém? No Verbo da Vida, queridos, nós temos uma mensagem, nós temos uma missão. Que a palavra da fé vai alcançar todo mundo. E hoje eu queria encerrar orando pelos Estados Unidos. Foi o que veio no meu coração. Pastor Bud foi para lá, tentou abrir o trabalho lá, voltou, ele plantou a sementinha. Hoje nós estamos com o pastor Diego, e já está, o Verbo da Vida já é consolidado lá. Já outras obras começaram a pipocar lá nos Estados Unidos. Amém? Já temos obras lá em Massachusetts, Pensilvânia, Washington, Califórnia está nascendo já. Ó, que coisa linda. Aleluia. Orlando. Gente. E a palavra de Deus é que vai tomar conta de lá. Ou seja, nós estamos avivando quem nos avivou. Olha que coisa. Veja como a lei da semeadura, ela funciona. Pastor Bud e Jane vieram e plantaram aqui. Aleluia. E agora estão colhendo lá. Deus tem chamado muita gente para aquela nação.
E eu digo para você, é de todas as tribos, povos e raças. Muitos irão te louvar. Eu queria que você ficasse de pé com isso. Somos trabalhadores do Senhor. E essa obra vai crescer muito. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, para essa bandeira. Amém? Glória a Deus. Concordasse comigo. Pai, no nome de Jesus, oramos juntos aqui, mediante inspiração do Teu Espírito, por esta terra, que tanto abençoou o mundo, Senhor. Obrigado por esta terra de celeiros e missionários, do calibre do Billy Graham. Aleluia. Obrigado pelos missionários que saíram de lá, pastor Buddy Jen, o irmão Reagan, Oral Robert. Obrigado, Senhor T.L. Osborne. Obrigado porque abençoaram as nações da terra. E no nome de Jesus, nós declaramos sobre os Estados Unidos um avivamento da palavra. Obrigado, Pai, pelos estados, pelas cidades sendo alcançados por pessoas cheias da palavra da fé, tocando fogo nessa nação, o fogo do Espírito, o corpo de Cristo avançando, e declaramos salvação. Salvação, salvação, um avivamento de batismo no Espírito Santo, de cura, aleluia, uma nação que o Senhor levantou, oh, aleluia, como um farol. Obrigado pelos missionários que já estão lá, Senhor, e oramos por aqueles que têm uma chamada para este lugar, oh, aleluia, eles não serão distraídos no caminho, mas irão cumprir o propósito pelo qual o Senhor os chamou. Declaramos uma nação cheia da Tua glória e do Teu poder. Aleluia, você pode dar graças, dê graças a Deus. Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Todas as cidades percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Ensinando e curando, percorria Jesus. Ele via as multidões, vendo as multidões cheias de compaixão. A seara é grande demais. Diga para seu irmão isso. Nós percorreremos, fazendo a mesma coisa que Jesus fez, curando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos, sim. Por quê, queridos? Porque somos igreja. Somos igreja, os trabalhadores. Somos Teu povo, Jesus. Somos. Somos Tuas mãos, curando e abençoando, à procura dos aflitos. Somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. Por todos Teus pés, andando em toda parte, somos Tuas mãos, curando. Somos Teus olhos, à procura dos aflitos. O reino de Deus.
Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia! Somos teus pés, somos tuas mãos, somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Queria que você olhasse para seu irmão agora. Se pudesse dar um abraço nele, dizer: rapaz, aleluia. Glória a Deus, através da tua vida, muitas outras serão alcançadas. Declara essa palavra para ele. Diga para ele: não fica de boca fechada, meu irmão. Mas conta o que Jesus fez por ti. Aleluia. Conta o que ele fez na tua vida. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, somos tua boca. Eu queria chamar os pré-adolescentes, vem aqui na frente, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus que vocês ficassem aqui. Somos tuas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que esse dia fique gravado no coração de vocês. Amém? Porque Deus plantou coisas no coração de vocês, que hoje talvez vocês vejam apenas como um sonho. Mas coisas durante a vida de vocês vão se clareando. Aleluia. Coisas na vida de vocês. Deus vai testificando, esclarecendo daquilo que vocês foram chamados. Aleluia. Sempre em busca ao Senhor. E assim como uma criança chamada Samuel, que com 8 anos de idade, Deus o chamou. Deus falou com ele. Eu não fico admirado de estar aqui diante de pessoas que, quando Jesus não voltar, vão abalar essa terra. Aonde vocês estiverem, aonde Deus levar vocês. Aleluia. Olhem para mim. Acreditem no sonho que Deus colocar no coração de vocês. Acreditem na direção do Senhor. Aleluia. Vocês podem fechar seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Obrigado, Senhor. Impomos as mãos diante de um culto tão especial. Obrigado, Pai, porque o Senhor chama pequenos. O Senhor fala por pequenos. O Senhor fala com aqueles que parecem inexperientes, mas é porque o Senhor depositou coisas na vida deles que serão, aleluia, depositadas para o mundo. Pai, no nome de Jesus, eu imponho minhas mãos e te agradeço pelo seu trabalhar na vida deles. E no nome de Jesus, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quem crê, diga amém.
Obrigado. Somos, vamos lá cantar. Somos teus pés. Aleluia, glória a Deus, cadê seu glória a Deus? Aleluia, se assente só um pouquinho, amém? Temos aqui uns avisos por último, terça-feira o nosso culto doméstico, amém? Às 20 horas,